Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo e falar a respeito dos parasitas que habitam o corpo humano e como a gente consegue se infectar com esses parasitas. Então eu quero que você já deixe o like, compartilhe esse vídeo, curta e também faça parte do canal. Clica no botãozinho aqui de notificações e se inscreva no canal para você receber todas as informações. Então bora para mais uma aula, vamos saber sobre esses vermes, esses bichos que habitam o nosso corpo. Para começar a falar um pouco sobre os parasitas, a gente tem que entender que nós somos organismos assim como qualquer outro bicho vivo aqui na Terra. O parasitismo nada mais é do que uma interação ecológica que acontece entre diferentes espécies de animais. É onde a espécie parasita infecta o hospedeiro e acaba causando vários prejuízos. Os organismos parasitas têm duas classificações: o ectoparasita, que é quando vive na área externa do hospedeiro, no caso o ser humano, ou até outro animal, e os endoparasitas, os que se encontram dentro do hospedeiro. Existem alguns endoparasitas que são classificados como eumintos, que é o caso da tênia. Já outros endoparasitas pertencem aos grupos dos protozoários e bactérias, que pode ser também considerado como hemoparasitas ou hematozoários. Os hemoparasitas têm a capacidade de se alojar, ou pelo menos ser transportados pelo sangue do ser humano. E para acessar a corrente sanguínea, esses hemoparasitas acabam utilizando vetores de transmissão, que são os artrópodes ou mesmo os mosquitos. E quando invade o corpo do hospedeiro, no caso aqui a gente vai falar do ser humano, os hemoparasitas podem causar diversas doenças conhecidas, como as hemoparasitoses. E pode acontecer isso tanto em humanos quanto em outros tipos de mamíferos e até mesmo nas aves. O Plasmodium é um protozoário hemoparasita responsável pela causa da malária. Possui um vetor de transmissão, quem transmite esse tipo de doença é a fêmea do mosquito, do gênero Anopheles. O mosquito é considerado hematófago, então ele se alimenta de sangue. E quando entra em contato com o sangue infectado pelo protozoário, a fêmea do mosquito passa essa infecção adiante, picando diferentes indivíduos. Já a tripanossomíase, também conhecida como a doença de Chagas, é muito conhecida no Brasil, é uma outra parasitose que atinge o ser humano, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. E esse parasita consegue infectar o ser humano através do inseto barbeiro. Nesse caso, o barbeiro é um vetor de transmissão, só que ele transmite isso de uma forma meio estranha. O barbeiro ele pica o animal ou a pessoa e ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele defeca. Só que ele faz isso normalmente no período noturno e a pessoa acaba se coçando e essas fezes contaminadas entram na corrente sanguínea, exatamente no local da picada do inseto. Outra parasitose interessante para comentar aqui nesse vídeo é a doença do carrapato, muitas vezes encontrado em cachorros, gatos e até roedores. Uma das doenças que ele pode causar, tem diversas doenças, mas eu vou só citar uma aqui, é a febre maculosa, e é popularmente conhecida como a doença do carrapato. Corresponde à infecção transmitida pelo carrapato estrela, infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. A transmissão da doença para as pessoas acontece quando o carrapato morde a pessoa, transferindo a bactéria diretamente para a corrente sanguínea. Só que para que haja o efeito da transmissão dessa doença, o carrapato precisa ficar de 6 a 10 horas em contato com a pessoa. É muito comum após a mordida do carrapato que seja percebido o aparecimento de algumas manchas vermelhas nos punhos, tornozelos e que não coçam. E pode também haver uma febre acima dos 39 graus, calafrio, dor abdominal, dor de cabeça, dores musculares. Mas para isso acontecer, o carrapato ele tem que estar infectado, e para ele estar infectado, ele já tem que ter picado algum animal que estivesse também infectado. Então não é que é todo carrapato que vai gerar esse tipo de problema. Um outro endoparasita bem famoso é a lombriga. Existe cerca de 1,5 bilhões de pessoas infectadas com a lombriga e que faz essa infecção uma das mais comuns no mundo. Um dos grandes problemas que agrava a disseminação desse verme no mundo inteiro é a falta do saneamento básico. E o que acontece? As pessoas acabam se infectando com as fezes humanas que carregam esses ovos. Essa infestação pela lombriga é razoavelmente fácil, porque se não tem saneamento e algumas fezes estão contaminadas com os ovos da larva,
vai acabar entrando em contato com água, com alimentos, e aí quando a pessoa consome isso, ela acaba se infectando. Então o saneamento básico é muito importante, e não é isso que a gente vê ao redor do mundo, em regiões mais pobres também. A maioria das contaminações é assintomática, não tem sintoma nenhum, mas em alguns casos pode ocasionar morte do hospedeiro, no caso o ser humano, porque acaba bloqueando parte do intestino. Essas larvas podem chegar até a 30 centímetros de comprimento. Além de casos de morte, a lombriga pode causar dificuldade de respiração, febre, catarro, depende muito de qual órgão foi atingido. Uma outra doença bem conhecida é a oxiuríase. Mais comum em crianças, essa doença é causada pelo oxiuro, que está presente em vários países no mundo inteiro, inclusive até em nações desenvolvidas, como Europa e Estados Unidos. A principal consequência da infecção do oxiuro é que a larva dessa fêmea, durante o período noturno, sai do corpo pelo ânus, pelo orifício anal, e coloca os ovos na região próxima à entrada do reto, e isso acaba acarretando fortes coceiras no local. Quando a criança coça, ela entra em contato com os ovos e as mãos ficam contaminadas, e acaba se tornando uma grande fonte de transmissão para outras crianças. É uma infecção extremamente comum em quase todas as crianças até completarem 12 anos de idade. Uma outra verminose bem conhecida é a teníase ou a tênia. Esse parasita ele pode chegar até a 6 metros de comprimento dentro do corpo humano e sem a pessoa perceber. A identificação só acontece quando é possível ver parte desse verme nas fezes. Essa infecção ocorre pela ingestão de carne vermelha, muitas vezes mal cozidas, contaminadas com o ovo do parasita. Há dois tipos de tênia, a tênia saginata e a tênia solium, que causam a teníase e a cisticercose. A cisticercose é uma doença mais grave entre as duas, é causada somente pela tênia solium. Pode atacar músculos, olhos, cérebro, pode gerar convulsões, dores e até a morte. Ela acontece quando as larvas desse parasita se infiltram na corrente sanguínea a partir do intestino e migra para várias outras partes do corpo. Uma outra verminose bem famosa é a trichinella. A trichinella é causada quando a pessoa ingere carnes de porco mal cozida e pode acarretar em diversos sintomas como diarreia, vômito, dores abdominais, febre e até mesmo problemas cardiorrespiratórios, que pode ser fatal. Caso o cozimento dessa carne não seja feita de maneira correta, essas larvas acabam indo para o estômago e quando entra em contato com o ácido estomacal, essa cápsula acaba sendo quebrada pelo ácido e a larva acaba saindo para o corpo. Uma outra parasitose é a esquistossomose, causada pelo esquistossomo. A contaminação por essas larvas ocorre por meio da pele, quando a pessoa tem o contato com um caramujo infectado ao se banhar em algumas águas que tem a presença desse hospedeiro. A esquistossomose é uma doença causada por esse parasita e pode ocasionar lesões, inflamação e inchaço de órgãos, como fígado, bexiga, pulmões e intestino. As larvas adultas podem se alojar na corrente sanguínea durante anos e com o tempo, se o sintoma não for tratado, pode ocorrer sangramento fatal no intestino. E novamente eu ressalto aqui, não é que todo caramujo está infectado com esquistossomo. Normalmente acontece isso quando não tem um saneamento adequado na cidade ou no local onde fica essa lagoa. Uma outra parasitose bem conhecida é a filária ou a filariose, e você já vai saber o porquê, ela tem um outro nome. A filária é o parasita causador da filariose, ou bem conhecido como elefantíase, que resulta naquele inchaço desproporcional. Pode acontecer em braços, pernas, nos seios e até em áreas genitais. Isso acontece porque a larva, contraída pela picada de algumas espécies de moscas e alguns mosquitos, acaba se instalando nos vasos linfáticos e acaba causando várias e sérias inflamações. Outra parasitose é a ancilostoma duodenal. Muitas regiões de clima quente e até em países menos desenvolvidos acaba sendo o foco principal onde se encontra o maior número de pessoas atingidas pelo ancilostoma duodenal. Essa larva também fica presente nas fezes humanas e o contato direto é a principal causa da contaminação. Ao contrário de grande parte dos parasitas que eu já citei aqui, que se alojam nos indivíduos por ingestão oral, esse daqui acaba invadindo o corpo das pessoas
por meio de folículos capilares ou pelas glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor. Os sintomas podem variar bastante, incluindo dificuldade de respirar e tosse quando a larva atinge o pulmão, e dores abdominais e anemia. Esse parasita pode atingir até 1 centímetro de comprimento na fase adulta, quando habita o sistema digestivo. A medicina já avançou bastante na evolução do tratamento desses tipos de doenças, e a gente sabe que tem diversos, aqui eu só citei alguns para a gente ter uma noção. Muitos deles acontecem em países menos desenvolvidos, onde o saneamento básico é muito precário. Estudos vêm reconhecendo a terapia vibracional e a medicina vibracional como uma grande aliada no combate dessas infecções, exatamente porque, como você já acompanha meu canal, sabe que os organismos vivos têm uma certa vibração, e acontece também de ter uma vibração inversa, onde você pode inibir a proliferação desses bichos dentro do corpo. Os estudos são muito promissores e isso tem levado a ciência a um novo patamar de estudo. E isso acaba acontecendo porque a evolução científica está avançando a passos muito largos junto com a medicina. Hoje a gente conta com diversos produtos no mercado, inclusive florais vibracionais, para auxílio do combate a essas infecções, a essas infestações, mas é sempre bom e importante você procurar um médico adequado e saber se de fato você está infectado ou não com algum desses tipos de parasitas que eu comentei aqui no vídeo. Já não é de hoje que os seres humanos são infectados por esses tipos de parasita. E são parasitas que vivem na Terra, no nosso planeta, não tem como a gente se livrar disso de uma hora para outra. Então vale muito a pena a observação, principalmente na questão do saneamento básico, e fazer o básico. Lavar os seus alimentos, ferver as carnes consumidas, evitar a carne crua, principalmente em regiões onde você não sabe muito bem a procedência daquela carne, e assim você consegue evitar ao máximo a infestação e a proliferação dessas verminoses no seu organismo. Se você quiser saber mais informações, é só acessar o meu site moduladoresfrequenciais.com.br, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, isso fortalece bastante o canal. E não deixe de acompanhar as novidades também lá no meu Instagram, que é moduladores_frequenciais, tá bom? Eu tô te esperando lá.